Quero usar esses 3 versos, 12 a 14, para demonstrar-lhes algo importante. Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo como um cristão? Filipenses 3, de 12 a 14 diz: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que também fui, ou melhor, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pai, Tua palavra está aberta diante de nossos olhos, e nós confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará a aplicá-la ao nosso próprio viver, para o nosso bem e progresso e a glória do Teu nome. E é nesse desejo que oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Aquilo que Paulo fala aos Filipenses se assemelha muito a uma viagem. Um viajante que não tem alvo, simplesmente ele não pode medir o progresso. Se você não tem um alvo até onde chegar, simplesmente tanto faz aonde você chegou. Não faz diferença. Se você não determinou um alvo, e se você não determinou realmente algo a fazer, tanto faz como isso é feito, como isso termina, ou os resultados obtidos. Não faz diferença nenhuma. Infelizmente, muitos olham para a vida cristã dessa forma. Se você realmente pergunta para eles qual é o alvo da sua vida cristã, eles são muito genéricos. Absolutamente genéricos. Eles falam de coisas que, na maioria das vezes, não tem uma conexão entre si e nem tem uma demonstração bíblica que realmente são importantes. Eles simplesmente andam e estão seguindo a vida cristã como se a vida cristã fosse semelhante a um trilho de trem. Vai te levar na estação. Não importa se aos tropegões, se devagar ou rápido, tanto faz. Paulo aqui coloca, antes de tudo, diante de nós, que ele não era um crente sem meta. Ele sabia muito bem onde é que ele tinha que chegar. E ele conseguia medir muito bem isso. E é isso principalmente que esse texto nos demonstra, a necessidade de nós medirmos o nosso progresso cristão, a necessidade de nós termos uma ferramenta que meça se nós estamos progredindo ou regredindo, mas certo é que parados não estamos. Ninguém está parado, estabilizado na vida cristã. Ou você está progredindo, ou você está regredindo em coisas que você já tinha vencido, voltando a pecados e a falhas que você já tinha superado e que agora estão presentes na sua vida de novo, simplesmente porque você não cresceu. Ninguém consegue permanecer num patamar onde ele não cresce e nem diminua. Não, isso não vai acontecer conosco. Ou nós estamos progredindo, mantendo as vitórias passadas e conquistando novas vitórias, ou nós estamos regredindo, entregando o terreno que um dia foi vencido e voltando a cometer atos que nós já não cometíamos mais, mas que por desleixo de nossa parte, nós voltamos a cometê-los. Pecados que já deviam estar vencidos há muito tempo na nossa vida. E como estamos vivendo agora, não só aqui no Goiás, mas em outros lugares do Brasil, parece que a dengue voltou e voltou de uma forma assustadora, e não só a dengue. Coisas que a gente imagina assim, não vão acontecer de novo, e voltam a acontecer. Assim é na vida cristã. Os versos 12 a 14, eles tratam principalmente da posição ocupada por um salvo em Cristo, e do fato que diante dessa posição, você deve demarcá-la e seguir adiante. Deve demarcá-la e ir além. Esse é o princípio bíblico. Algo que eu tenho que ressaltar aqui, porque Paulo usa uma expressão, não que já tenha alcançado, que já seja perfeito, e infelizmente muitos deturpam essas palavras de Paulo para dizer aqui que ele não tinha certeza da sua salvação. Não que já tenha alcançado o quê?
a certeza da salvação ou a segurança da salvação. É assim que muitos olham para esse texto, porque também no verso 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Então eles olham para essas palavras e dizem assim: está vendo? Nem Paulo tinha certeza que ele era realmente salvo. Não está tratando de salvação aqui. Em momento nenhum esse texto aos Filipenses trata da questão da salvação. E mesmo que diversas pessoas usem esses versos a querendo provar isso ou corroborar aquilo que elas querem dizer, a gente não pode pegar um texto, uma frase, a parte de um versículo e querer fazer uma doutrina a partir dele. Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Notem que ele não deixa dúvidas. Em Romanos 8:1 ele vai dizer o mesmo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, não há dúvidas quanto à salvação. Em Filipenses 1:23 ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Não tinha dúvida disso. Então, em momento nenhum aqui nós estamos tratando a questão da salvação. Não que já o tenha alcançado, não julgo que o haja alcançado, não é a certeza da salvação aquilo que Paulo está olhando aqui. Realmente ele está olhando para algo além disto, e é isso que nós queremos falar com os irmãos nessa noite. Olhe para o verso 12: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. É interessante essa visão. Alguém preso por Cristo. Você já se enxergou assim? Como alguém preso por Cristo Jesus? Você já olhou para a sua própria vida cristã e se enxergou como um preso de Cristo? Verdadeiramente, Paulo estava preso aqui. Ele estava na prisão em Roma. A prisão que alguns tempo depois, 2 anos ou algo assim, levou realmente ele ao martírio. Mas ele não está falando aqui simplesmente: olha, eu agora estou aqui na prisão por causa de Cristo. Não, a expressão é outra: preso por Cristo Jesus, literalmente, apreendido, capturado, conquistado por Cristo, capturado por Cristo. Ele me apreendeu, um linguajar policial, ele me deteve, eu sou um preso dele. E essa expressão, ela nos ensina algumas questões importantes. Primeiramente, quando que Paulo foi preso? No caminho de Damasco. No dia em que conheceu verdadeiramente a tão grande salvação em Cristo Jesus. Em Filipenses 3:10, ele fala claramente qual foi o objetivo disso. E ele demonstra que Cristo o prendeu não simplesmente para perdoar os pecados dele. Então aqui a gente vai entendendo a dimensão da vida cristã. Nós sabemos, eu falei na última quarta-feira, que salvação é tudo aquilo que Cristo faz para nos tirar do caminho do lago de fogo e nos conduzir para o caminho do céu, a morada eterna com Deus. Então nós nascemos caminhando a passos largos, pelo caminho largo, pela porta larga, e nós estamos andando nesse caminho do largo rumo à perdição. É assim que nós nascemos. Agora há uma porta estreita e um caminho apertado, onde nós conhecemos a Cristo e tomamos outro caminho. Salvação é tudo aquilo que Deus faz para nos tirar desse caminho espaçoso, para fazer nós passarmos pela porta apertada e andarmos pelo caminho estreito, sabendo onde nós vamos chegar. Mas não é só isso. A salvação não é meramente o perdão dos pecados. Se fosse só isso, já seria algo absolutamente grandioso, enorme, fora da nossa imaginação. Se nós dissermos sobre salvação, que salvação é apenas Deus ter nos perdoado os pecados, nos levado para o céu, irmãos, isso seria glorioso, absolutamente glorioso. Se salvação fosse apenas e tivesse apenas o aspecto de nos livrar do inferno, seria algo absolutamente maravilhoso, mas é muito mais maravilhoso do que isso. Além do perdão dos pecados, além de tirá-lo do caminho de ódio que Paulo estava andando, Colossenses 3:10 vai dizer que o objetivo de Cristo no caminho de Damasco era fazer o quê? Levar Paulo a conhecê-lo. Não era só mudar aquele homem. Não era só fazer de um perseguidor da igreja um apóstolo. Não era só perdoar os pecados dele e conduzi-lo para o céu.
Deus queria algo muito maior e Cristo, naquele caminho de Damasco, queria que Paulo conhecesse algo muito maior para conhecê-lo experimentalmente na vida dele, conhecê-lo como um amigo, conhecê-lo como Abraão era o amigo de Deus, dessa forma. Então não foi simplesmente para mudar a vida de Paulo, mas para trazer Paulo para perto dele. Isso é a nossa salvação. Jesus Cristo não só perdoou os nossos pecados, Ele colocou-se ao nosso lado, para andar ao nosso lado, para que nós o conheçamos. E Paulo vai além. O poder da sua ressurreição é a ressurreição de Cristo que nos garante a nova vida, o novo nascimento, a justiça dele, a comunicação de suas aflições, ou seja, provarmos o que ele provou nesse mundo, e o objetivo final, ser feito conforme a sua morte, ou seja, identificado com ele, como Romanos 8, 29 diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Por que Deus salvou a mim e a você? Por que Deus perdoou a mim e a você? Para que nós conhecêssemos a Cristo. Esse é o objetivo dele. Na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus está revelando Jesus Cristo. Em tudo. Nos tipos do Velho Testamento, em pessoa nos Evangelhos e através dos crentes, de Atos em diante. E até os dias de hoje. O que Deus quis de Paulo e quer de nós é exatamente isso. Um conhecimento de alguém. Ele nos salvou para que nós tivéssemos a experiência maravilhosa de conhecer seu Filho. Você já pensou na vida cristã dessa forma? Que não é simplesmente a maravilha do perdão dos pecados, mas Deus quer se fazer conhecer por nós. E o que Deus fez para que fosse conhecido por nós? Ele veio a esse mundo, nasceu entre nós, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, está vivo e assentado à destra de Deus. Para quê? Para que nós possamos conhecê-lo. Deus tem como objetivo se fazer conhecido de nós. Nosso amigo, nosso companheiro, aquele que anda ao nosso lado, Hebreus vai chamá-lo de o irmão mais velho. Literalmente Jesus é isso, o irmão mais velho. Temos um mesmo Pai, e ele trata a Deus Pai como Pai no Evangelho de João de uma forma incrível. E Deus agora quer que nós conheçamos seu Filho unigênito. Isso quer dizer que unigênito, único da sua espécie, realmente Cristo é o único, mas ele também é o primogênito, ou seja, de quem nós somos irmãos. E há uma expressão maravilhosa nos Evangelhos que diz que ele não se envergonha de ser nosso irmão. Não se envergonha disso. Então Deus quer que nós conheçamos a Cristo. E se você pode observar bem, Tito capítulo 2, ele vai no verso 11 dizer assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ele está dizendo assim, o Evangelho que salva se manifestou a todos os homens. A toda a humanidade, sem exceção, ensinando-nos. Agora, quando ele usa no verso 12 a expressão ensinando-nos, ele não usa para todo mundo, ele usa para quem essa graça salvadora agora realmente chamou a conhecer aquele que é o Salvador, Cristo. E qual é o resultado de conhecer a Cristo? Ensinando-nos a andar com ele, a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, para que nós vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Qual foi a forma que Jesus andou nesse mundo? Sóbria, justa e piamente. Deus quer que nós conheçamos Cristo para que nós andemos como Ele andou. Então Ele perdoou os nossos pecados, mas Ele quer um passo adiante, conhecê-lo e realmente saber disso. É diante dessa figura que Paulo vai dizer assim em Filipenses 3,13, não julgo que o haja alcançado. Ele diz assim, olha, eu estou andando nesse caminho, eu realmente progredi algo nesse caminho, eu estou conhecendo Jesus Cristo, eu realmente estou sendo transformado à imagem dele, mas eu não alcancei isso ainda. Então quer dizer que esse companheiro de viagem, ao qual nós estamos sendo transformados à imagem dele, em momento algum, assim como Paulo está dizendo, nós vamos poder parar e dizer o seguinte,
Tá bom. Ok, está feito. Fiz o suficiente. Já fui transformado à imagem dele. Olha, se você realmente me conhecesse antes de Cristo mudar minha vida, você poderia ter a média de quão grande foi a transformação em mim. É verdade. Mas isso não basta. Paulo, de perseguidor da igreja, apóstolo, diz: eu não julgo que eu alcancei ainda o objetivo. Eu ainda não alcancei realmente aquilo para o que Cristo me prendeu. E isso nos ensina que, salvo nenhum de nós chegará à perfeição nesse mundo. Não. Nenhum de nós vai realmente chegar ao ponto que Deus quer que nós chegamos. Realmente, essa insatisfação por buscar mais e desejar mais deve ser algo presente na nossa vida. Então, nós precisamos aqui colocar algo. Jamais esteja satisfeito com o crente que você conseguiu ser até hoje. Jamais diga que está bom. Jamais diga que realmente você já andou muito. E a transformação da sua vida já é um crédito suficiente. Jamais pense que realmente você seguiu um caminho que hoje você pode se assentar à sombra e dizer que está tudo bem. Eu vou, por experiência própria, lembrar de algumas coisas aqui. Eu conheci crentes incríveis. Isso foi um privilégio para mim, desde a minha infância. Nem todos eram pastores, nem todos eram missionários, mas eram pessoas incríveis nas quais você via a proximidade com Cristo. Alguns deles viveram assim até o fim da sua vida. E parece que quanto mais chegava o fim da vida, pelas mais diversas circunstâncias, mais eles pareciam semelhantes com Cristo. Isso chamava a minha atenção. Mas, infelizmente, agora de forma negativa, eu conheci crentes que durante um tempo foram crentes incríveis. Absolutamente incríveis. Me ensinaram muito pelo seu exemplo e pela sua vida, mas que parece que depois de um certo tempo já estavam satisfeitos com aquilo. Sabe o que aconteceu? Eles não estacionaram. Não, eles não subiram até um nível que realmente é invejável. Não, eles não subiram até aqui e estacionaram. A partir do momento que eles desistiram de crescer, eles diminuíram. E alguns deles diminuíram tanto, eu vou usar essa expressão, entendendo que ela não é totalmente correta, que jogaram fora muito daquilo que haviam feito. Que muitas daquelas bênçãos alcançadas foram perdidas pela conduta final nas suas vidas, porque simplesmente chegaram até um estágio em que não quiseram mais prosseguir. Eles não permaneceram naquele patamar. Eles caíram vertiginosamente. E, infelizmente, mancharam um testemunho. Alguns deles de décadas servindo a Cristo, porque simplesmente não se atentaram para isso. Não julgo que o haja alcançado. Você já percebeu como nós podemos jogar fora décadas de testemunho cristão quando nós simplesmente pensamos que nós já crescemos o suficiente? Como nós podemos jogar fora décadas de bênçãos àqueles que estão ao nosso lado, porque simplesmente nós dissemos assim: tá bom, até aqui tá bom, agora eu vou me preocupar com outras coisas. Agora eu vou olhar para outras coisas. E é isso que o nosso inimigo deseja, para realmente nos fazer cair. Então Paulo diz: não julgo que o haja alcançado. Ele está dizendo: nunca pense que realmente você chegou ao limite, você não chegou. Isso vai andar por toda a eternidade. Mas agora o que ele diz no verso 13 é importante para nós. Ele diz assim: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, qual era a prática de Paulo? Alguns de nós usamos a expressão: não viva no crédito, ela é certa.
Não viva daquilo que você já conquistou. É uma paráfrase daquilo que Paulo está dizendo aqui. Ele simplesmente diz: eu me esqueço das vitórias que ficaram para trás, e eu avanço para as vitórias que estão diante de mim, porque há um alvo. Eu não desisti de alcançar o alvo. Aquilo que eu já conquistei, eu não me assento sobre isso. Eu sei que há um caminho ainda muito melhor avante para seguir. No caso de Paulo, esse caminho foi até 2 Timóteo 4,6. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu lutei até o último dia. Minhas mãos estavam presas, eu estava dentro de um buraco úmido lá em Roma, esperando o carcereiro vir lá de cima, ele ia me tirar lá de dentro, ou ele ia entrar lá dentro da minha prisão, e lá chegaria ao final a minha vida terrena. Mas até aquele último instante, eu não me entreguei. Até aquele último momento, eu não baixei a guarda. Eu combati até o último segundo. Eu fui até o último passo da carreira. E eu guardei aquilo que foi me dado. Eu não desprezei isso. Esse é o nosso alvo. Paulo realmente esqueceu literalmente de tudo que já havia conquistado, e ele agora vê diante dele que essa caminhada, que Cristo estava presente nessa vida, Cristo com ele, agora ele com Cristo no céu. Ele usa uma expressão, verso 14, prossigo, e a expressão é persisto. Como eu disse no início, ser liberto da condenação do pecado, da condenação eterna, é algo grandioso. Mas quando diz assim, eu persisto no quê? No alvo. Qual é o alvo? Conhecê-lo. Então ele vai usar uma expressão no verso 14 que é linda. Pelo prêmio da soberana vocação, do chamado de Deus em Cristo Jesus. Ele disse assim, eu entendi o que Deus queria. Eu entendi o prêmio que Deus me deu. As bênçãos dele na vida foram maravilhosas. Aquilo que ele fez por mim, libertando-me do pecado, foi incrível. A transformação do meu caráter foi maravilhoso, mas Deus tem um prêmio. E qual é o prêmio? Agora realmente ele prosseguiria por toda a eternidade, sendo transformado à imagem de Cristo ao conhecê-lo. Paulo literalmente sabia que não havia atingido a perfeição de forma alguma, e isso o impulsionava para frente. E olha aquilo que ele diz em Romanos capítulo 7, versos 24 e 25. Ele olha para ele mesmo e ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele olha e reconhece quem ele é. Mas no verso 25 ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele diz, olha, eu sei o sujeitinho que eu sou, mas eu dou graças a Deus porque Ele fez por mim em Cristo. Então, quero terminar com 3 colocações. Primeira delas, você está satisfeito com a sua vida cristã até aqui? Tá bom? Está tranquilo? Você está satisfeito com a altura que você atingiu até hoje? Com os pecados vencidos? Com a transformação do seu caráter? Certeza da salvação, seu serviço a Deus, você vem aos cultos, você ora, você lê a Bíblia, você oferta para missões, tudo isso é bom e maravilhoso. Mas vai parar por aí? Vai segurar por aí? Conheci um homem, não pessoalmente, mas conheci a sua história, que em meados da década de 60, ele morava bem perto do Instituto Bíblico Maranata. Meu pastor conheceu naquela época um nordestino brabo, cearense valente. Quando os alunos do Maranata passavam na casa dele, ele normalmente os corria de lá. Ele só não pôde correr de Jesus Cristo, que não somente levou a crer nele, a ser seu Salvador, como já numa determinada idade o chamou para o ministério. Enviou aquele irmão para algum dos rincões mais profundos do Amazonas,
lá onde não tinha outra locomoção a não ser o barco a remo. Levou ele para lá. E lá ele ganhou, se não dezenas, centenas de almas. Partiu há pouco tempo. Se ele tivesse olhado para a vida dele e dito o seguinte: olha, já conhecia Cristo em determinada idade, não dá nem tempo de fazer nada. Não. Ele olhou para a vida própria dele e diz assim: olha, ainda me restam alguns anos, então vamos fazer valer a pena? Vamos fazer valer a pena? Onde o senhor quer me levar? Ah, lá no Amazonas, mas não vai ser ali em Manaus não, né? Vai ser lá no final de tudo. Vamos? Foi e cumpriu sua missão. Você está satisfeito com a sua missão até aqui? Ou Deus pode chamá-lo para ir mais longe? Você está satisfeito com as coisas que aconteceram aqui? Ou Deus pode gastar o resto da sua vida? Um dos meus mais preciosos professores, ele falava sobre consagração, usando a figura do altar no tabernáculo. E ele dizia assim, que no Velho Testamento, quando um animal era colocado sobre o altar, no pátio do tabernáculo, ele não poderia ser retirado dali até que se queimasse totalmente. E ele falou, isso é consagração. Você coloca o seu corpo sobre o altar e não o pode tirar até que não sobre mais nada. A segunda questão é, você verdadeiramente deseja progredir? Você realmente deseja algo mais do que conquistou até aqui? Um passo a mais? Uma experiência a mais? Algo mais promissor? Um desafio a mais? Uma perda a mais? Um investimento a mais do que tudo que você fez até hoje? Deus tem a liberdade de tirá-lo dessa igreja? E eu oro, se Ele quiser fazer isso. Deus tem a liberdade de tirá-lo desta igreja e levá-lo para outro lugar, para que você seja fiel e realmente frutífero para Ele em outro lugar. Que Deus o faça. Isso não é perder membros, isso é enviá-los. Que Deus chame de nós, irmãos. Você realmente está desejoso de progredir? Que seus filhos progridam? Sempre lembro de minha mãe. 4 filhos. 3 Deus levou para usá-los como queria. Eu sempre brinco com ela dizendo que a bondade de Deus é tão grande que deixou o mais novo para cuidar dela. E cuida realmente. Cuidou de meu pai quando estava enfermo e cuida da minha mãe até hoje. Quando eu falo com minha mãe e pergunto a ela se ela um dia orou por isso, ela diz que nunca. Ela só orava dizendo que os filhos que diziam ser dela, na realidade eram do Senhor e que Ele fizesse com eles o que bem entendesse. Essa é a melhor descrição de um cristão que nós encontramos no Novo Testamento. 5 coisas sobre ele. Ele tem certeza da sua salvação. Não há dúvida nenhuma. Ele sabe o que Deus espera dele, ser transformado à imagem de Cristo. Ele sabe que ele ainda não é quem ele deveria ser, então ele prossegue. Ele deseja verdadeiramente ser como Cristo, então ele não coloca barreiras. E finalmente ele despende toda a sua energia para que essa verdade ocorra. Quando eu estava no seminário, conheci 2 irmãos. Um deles, na absoluta certeza que Deus o havia chamado ao ministério. Você sabe qual era a oração que ele fazia? Ele orava assim. Agradecia a Deus por aquilo e dizia, envia o meu irmão. Envia ele. Ele orava por isso. Envia ele, mas não a mim. Você também faz assim? Ou você diz, Senhor, se o Senhor quiser, estou aqui. Prossigo para o alvo, da forma que o Senhor quiser. O mesmo professor que citei tinha uma frase que dizia assim, que este mundo ainda está para ver o que um homem dominado pelo Espírito Santo é capaz de fazer. Ainda está para ver. Então ainda há muito
a fazermos por Cristo enquanto estamos aqui. Não pense que a nossa jornada acabou ou que ela está tão perto do fim que nada mais vale a pena. Jamais pense assim. Essa igreja não pensa assim. Tanto que o trabalho no Cerrado e em Cambé confirmam isso. Nós não pensamos assim. Não vale mais a pena. Está muito perto do fim. Não. Nós vamos lutar até o último dia. E que quando então Cristo vier, como dizia Spurgeon, que nos ache com uma espada na mão e a colher de pedreiro na outra. Sabe por que ele usava essa expressão? A Bíblia é a colher de pedreiro. Pregando e construindo. Pregando e trabalhando. Assim que Deus nos acha. Mas não como pessoas que já estão satisfeitas consigo mesmas. Já está bom. Bom, vamos ficar por aqui agora. Não. Vamos adiante. E é esse o ensino de Paulo nesse texto. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai,